pergunta, Denise. Não, eu queria só falar um pouquinho dessa pressa na vacina, porque realmente é algo que tem me preocupado, porque a vacina, ela é essencial para o fim dessa pandemia. E eu acho que a gente tem uma chance de causar uma primeira impressão nessa vacina aí, e a gente tem muito em jogo, a gente não pode errar. A gente liberar uma vacina, desculpa, antes de correr o processo natural de uma fase 3 da vacina, seria desastroso, porque a gente vai perder a nossa única chance de controlar essa pandemia, além, lógico, né, das outras medidas de controle, seria uma vacina. E o que eu vejo, que me tira o sono, às vezes, à noite, é de ver o que está acontecendo, não somente aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, onde você prioriza a política em relação à saúde pública. E eu tenho um temor que não é só meu, mas de vários outros cientistas, que uma vacina vai ser liberada que não é totalmente segura e que não é totalmente eficaz se não se esperar o curso da fase 3. E o que acontece com isso? Essas primeiras vacinas, né, que vão sair, elas não são necessariamente as melhores vacinas, elas são as mais fáceis de construir, são as mais fáceis de produzir. Não que elas serão ruins, mas muitas delas são novas. São tecnologias, eu falei, são tecnologias que a gente não tem muita experiência, e a gente precisa de ter o maior nível de segurança possível antes de liberar essas vacinas. E o que eu fico pensando, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Warp Speed Vaccine, né, que é essa velocidade relâmpago. O Trump tem na mão dele 6 vacinas que já estão em produção em massa, tá? São as vacinas participando dessa Warp Speed. Essas vacinas, amanhã, se ele decidir ir lá no depósito, já temos milhões de doses dessas 6 vacinas. São milhões, bilhões, trilhões de dólares que estão produzindo essas vacinas. Amanhã, ele prometeu a surpresa em outubro, né? Antes das eleições em novembro. O nosso temor aqui é que amanhã ele vai lá no bucket dele, lá no depósito dele, vai escolher uma vacina e vai liberar aquela vacina. E aí você fala, mas aí tem o FDA, né, que não vai aprovar essa vacina, que até essa semana era a nossa esperança que isso não iria acontecer. E a gente viu, a gente pode falar sobre isso, o que aconteceu com a aprovação precoce agora do plasma de convalescente, que não era para ter sido aprovado, e ainda com o Steve Hahn, que é o diretor do FDA, falando que dá 35% de proteção, que não dá. Então, isso nos deixou ainda mais ansiosos. E o que me deixa ansiosa... E o Trump também meio desacreditando a FDA, né? Totalmente. Começando a investir contra uma instituição que é mundialmente conhecida e que ele também vai tentando desgastar de alguma forma, né, Denise? E aí o que acontece, Vera? Ele tuitou montes sobre o deep state, né, do FDA, teoria de conspiração. O que acontece nessa situação? Se os cientistas não aprovam, fala que está cedo, aí entra a teoria que nós estamos tentando parar a vacina para poder prejudicar... Para sabotar a reeleição dele. Não é? E, então, é como que é uma situação um tanto quanto geradora de ansiedade, porque é como que você não tem uma maneira de ganhar nessa situação. E o que eu vejo é o seguinte... Os Estados Unidos dão um passo em direção ao abismo, o Brasil dá 2 passos atrás, né? Então, eu acho que se acontecer aqui nos Estados Unidos, que é um lugar que a gente tem instituições fortes, pelo menos tinha, né? Porque o CDC também, na semana passada, falou que não precisa testar assintomático, que é outra coisa horrível, por pressão. Você tem a administração bullying, né? A ciência, as instituições. Então, eu fico imaginando a situação aí no Brasil também com relação a isso, da possível aprovação de uma vacina que não está pronta, e isso, eu repito, seria, assim, desastroso no controle da pandemia, a gente soltar uma vacina que não está pronta.